Aos visitantes, temos alguns visitantes aqui nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos a certeza que o Senhor vai falar conosco através da palavra dele. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Meditando nessa palavra, a convite do pastor, pude aprender muito mais. Já tive a oportunidade de ministrar na consagração de sábado sobre ela, todo sábado, 8 horas da manhã. Mas pude aprender ainda mais. Tive a oportunidade de pesquisar mais, para entender mais profundo o que o Senhor quer falar. Atos dos Apóstolos, atitude dos apóstolos, atitude da igreja, capítulo 8, versículo 26. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, era tesoureiro da rainha, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, lia a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo de Deus falou para Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse para o eunuco: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Isaías fala dele mesmo, Filipe, ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura mesmo, lhe anunciou Jesus, pregou para aquele eunuco. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, um poço provavelmente, e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, eles estavam imersos na água, eles estavam dentro do poço. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, o eunuco jubiloso, alegre, simplesmente muito feliz com tudo que tinha acontecido, se regozijando, cheio de bom ânimo, continuou o seu caminho. Os irmãos podem se assentar. Quero de antemão até pedir desculpa que eu vou precisar parar um pouquinho mais, porque eu estou fazendo tratamento de problema esse, não estou conseguindo salivar direito, então de vez em quando eu vou ter que parar. Amados, eu já tive a oportunidade de ler essa palavra, aprendi muito em outro momento, e tive a oportunidade, a feliz oportunidade, atendendo a voz do Senhor, de voltar a meditar nela.
Essa passagem que fala no livro de Atos, capítulo 8, nós temos muitos pontos aí dignos de serem considerados, mas o tempo não é propício a isso. Mas eu vou me tentar naquilo que Deus deu a direção. Eu peço à igreja, em nome de Jesus, que fique bem atenta, porque a priori você pode até estranhar um pouco da forma que o Senhor me orientou a conduzir essa ministração, e tenho certeza que no decorrer aqui o Espírito Santo vai falar coisas a mais, vai fazer coisas novas, além daquilo que ele já me falou. Mas nós estamos falando aqui de uma passagem que nós identificamos primeiramente Filipe, um servo de Deus. Trata-se aqui sobre uma rainha e fala-se também sobre um eunuco. Nós vamos falar um pouquinho desse eunuco para você entender aonde o Espírito Santo de Deus quer nos levar, aonde que o Senhor quer trabalhar na nossa vida nessa noite de forma especial, principalmente você visitante, fique bem atento. Eu tive pesquisando, recorrendo à tecnologia e recorrendo aos estudos bíblicos, que louvado seja o Senhor, homens e mulheres de Deus têm a cada dia se levantado para pesquisar e trazer ainda mais conhecimento, agregar ainda mais valor à palavra de Deus, trazendo contextos bíblicos para a gente entender o que acontecia. E só para vocês se sintonizarem, essa passagem ela acontece no momento que Filipe, ele tem uma passagem por Samaria. Voltar mais um pouquinho, falando aqui um pouquinho da perseguição da igreja de Cristo. Iniciou-se através de Saulo, que depois de se converter virou Paulo. Iniciou-se a perseguição aos cristãos, e a Bíblia relata, de forma muito sucinta, a Bíblia relata que os cristãos, aqueles que têm Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que um dia se decidiram abandonar o rótulo religioso, abandonar os conceitos religiosos e focaram Jesus, tiveram Jesus como alvo, decidiram ser cristãos. Esses cristãos, a Bíblia relata que começou uma grande perseguição contra eles. Para muitos aqui não é segredo, esses cristãos, eles se dissiparam. Mas isso foi até providência de Deus, nós entendemos isso, para que o Evangelho fosse pregado, para que o Evangelho fosse disseminado, que muitas outras vidas pudessem ter conhecimento de Jesus Cristo e assim obter, receber da parte de Jesus a salvação. Nós estamos num trecho onde um desses homens de Deus, Filipe, obreiro da igreja, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele desce e vai pregar a Samaria. E lá em Samaria, a Bíblia relata no próprio capítulo 8, nos versículos anteriores aí, quem depois tiver tempo vai ler em nome de Jesus. A Bíblia fala que ao pregar em Samaria houve um grande avivamento. Recentemente eu pude estar no Village, lá nós também tivemos a oportunidade de meditar na palavra, e foi dito claramente que os verdadeiros avivamentos vêm através da pregação da palavra. Os verdadeiros avivamentos que você encontra na palavra de Deus, ele vem quando a palavra é pregada. Amém. Ele não vem quando o pregador se acha numa condição superior e quer fazer algo extraordinário. Ele vem quando a palavra é ministrada e Jesus é glorificado. Amém. Diz assim as Escrituras. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E aqui está Filipe, desce para Samaria, prega a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens, mulheres, aquele povo se converte. Lá acontece um grande avivamento através da vida de Filipe, pelo meio do Espírito Santo, mas através da vida de Filipe, um homem dedicado à palavra, dedicado à vida espiritual, um homem fiel às Escrituras, e um grande avivamento acontece. Aleluia. Aquilo tudo que nós sempre desejamos ver presenciado numa igreja, eu posso te garantir que aconteceu aqui nesses tempos de Filipe e acontece até nos dias de hoje. Amém. Que da mesma forma que existiu naquela época, homens de Deus também existe hoje. Amém. Eu estou sendo um pouquinho rápido porque eu quero utilizar o tempo em nome de Jesus. Mas veja, irmãos, um grande avivamento aconteceu. Os versículos relatam que muitos milagres foram realizados através de Filipe. A Bíblia relata ainda que quando os apóstolos ouviram, Pedro, os apóstolos ouviram que lá em Samaria os crentes, os cristãos recém-convertidos estavam recebendo a palavra e que muitos estavam sendo batizados nas águas, eles de imediato se alegraram e foram até lá.
e ministrar o batismo no Espírito Santo. Então tudo, eu quero só, estou fazendo esse contexto para você visualizar na palavra que tudo aquilo que eu e você deseja viver na presença de Deus, aconteceu nesses tempos. Aleluia. Essa palavra, eu fiquei meditando, porque a gente sempre se preocupa de ser canal de Deus aqui e falar tanto para aquele que nos visita, para aquele que de repente não conhece as Escrituras, aquele ainda que não assumiu um voto com o Senhor, né? Mas também a gente tem sempre, pedimos sempre a Deus que a direção também seja para a igreja presente, para os obreiros, para todos. A palavra de Deus é para todos nós. E observando aqui essa passagem, eu pude observar como que muitas das vezes o cristão, aquele homem, aquela mulher que tem um compromisso com Deus, não consegue interpretar, entender, discernir o propósito de Deus ao levá-lo para o deserto. Porque aqui no versículo 26 diz que o Espírito Santo direcionou Filipe para um lugar que era deserto. Você imagina, você momentos depois de você estar envolto ali, envolvido num grande movimento de avivamento, seja através de uma campanha de oração, seja através de um culto, que você é fiel e vem em todos os cultos. Se imagine, no momento posterior a esse, recebendo renovação no Espírito, batismo no Espírito Santo, de repente Deus te permite passar no deserto. Vocês estão entendendo? E às vezes, nós não entendemos isso. E às vezes a nossa cabeça entra em parafuso, começa a vir pensamentos até satânicos. Uns pensam em desistir por causa do deserto, não conseguem ver o que é o deserto, não conseguem discernir, e tanto é pregado aqui, tanto é doutrinado pelos pastores acerca disso, discernir as coisas de forma espiritualmente. Mas o crente, o cristão, e muitas das vezes ele após um momento de grande avivamento, ele é levado para o deserto. É porque de repente vocês não leram os versículos anteriores, mas eu fiquei parado ali meditando, lendo, de repente tentando entrar no entendimento de Filipe. Momentos antes ali, toda aquela glória de Deus, todos os sinais, maravilhas e prodígios, e de repente conduzido para o deserto. A Bíblia não fala que ele questionou, e nós cremos que ele não questionou, mas e eu e você? Primeira coisa que para nós que recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para nós que temos Ele como intercessor da nossa vida, cremos que Ele é provedor de todas as coisas, no momento de deserto, muitas das vezes nós murmuramos, muitas das vezes pensamos em paralisar a caminhada, muitas das vezes criticamos até mesmo a obra de Deus. Mas amado, entenda que a palavra nessa noite é aquela de alerta, como sempre é para mim, e tenho certeza está sendo para você se atentar em uma coisa. Tem propósito de Deus quando Ele te conduz para uma situação que aparentemente é um deserto. Tem propósito de Deus ao pegar um cristão e conduzi-lo para o deserto. Mais uma vez é falado isso. Às vezes, para te ensinar, para te colocar no seu lugar. Mas se você se atentou para o que foi lido, esse homem que viveu um grande momento de avivamento, pôde ver, pôde presenciar tudo que era promessa de Deus se concretizar através da vida dele, todos os sinais, maravilhas, almas se convertendo ao Senhor, num momento de deserto. Se deserto hoje já é difícil, imagina naquela época. E com certeza na mente dele vivia sempre a expectativa de saber o que Deus ia fazer. E aí chegamos no ponto que lemos. Filipe tem um encontro com esse etíope, esse eunuco. Eu tive que tomar nota de algumas coisas, porque interessante quando você procura entender um pouco mais.
Eu não sabia realmente o que era um homem etíope. Honestamente, eu já ouvi falar o que era um eunuco. Eunuco, né, é um homem que é castrado, que era comum naquela época, quando se trabalhava ali, né, junto às rainhas, né, junto aos palácios. Mas aí vamos lá, vamos meditar. A Bíblia fala que esse homem etíope, esse eunuco, nós lemos aqui que ele estava indo para a adoração. Primeira coisa que chama a atenção, que ele estava indo para a adoração. Segunda coisa que chama a atenção, ele lia a palavra de Deus. Uma outra coisa chama a atenção, ele não era um homem que, vamos colocar dessa forma, fazia parte do povo de Deus. Pelo contrário, buscando lá nos estudos, o etíope, segundo, vou até colocar aqui, segundo a literatura judaica e a greco-romana, eles fazem citações ao etíope como pessoas de pele escura, ao negro, vamos assim dizer. Isso, a literatura, tá? Se faz um vínculo ao negro, uma pessoa de pele escura. É o estudo que eu pude observar. E aí você começa a perceber que ele tinha algumas características. Aleluia. Ele tinha algumas características que para aquela época era de extrema discriminação. Por quê? Porque segundo a lei de Deus, para fazer parte do povo de Deus, não poderia ser castrado. Até fiz questão de anotar aqui o Deuteronômio capítulo 23. Naquela época, o judeu, ele conservador, muitas das vezes não tinha aceitação por povos de outras raças, vamos colocar assim, de outras denominações. Mas a morte de Jesus naquela cruz era para todos, como é nos dias de hoje. Aleluia. Eu não sei se você consegue perceber que onde o Espírito Santo quer nos fazer entender é que mesmo que com características que para a sociedade, para a religião determinada, de repente aquele homem etíope jamais poderia chegar ao conhecimento daquilo que ora ele achava que estava adorando. A Bíblia fala que ele tinha ido à adoração e regressava e lia a palavra de Deus e sem entender. Ele não tinha um chamado de Deus, mas mesmo assim buscava o entendimento. Ele não fazia parte, abre aspas e fecha aspas, do povo de Deus, mas buscava o entendimento. Ele tinha todo o interesse e desejo de se aprofundar. E o Senhor sondou o coração daquele homem. Como um dia o Senhor sondou o meu coração, como um dia o Senhor sondou o seu coração. E a oportunidade é dada a todos de conhecer as Escrituras e de tomar decisões. Aleluia. Porque se você parar para pensar, principalmente nos dias de hoje, as pessoas elas são discriminadas, existem preconceitos acerca da condição física. Pessoas são deixadas à margem da sociedade, do convívio social. Aleluia. Por uma questão física. Pessoas são colocadas à margem, são discriminadas por questões raciais, sociais. Esse homem, ele não era socialmente discriminado. Pelo contrário, ele era o tesoureiro de uma rainha. Ele era um alto escalão. Ele era um grande político, seja lá, um grande empresário, socialmente bem colocado, socialmente bem posicionado. Mas aprove Deus que um servo de Deus respondeu ao chamado de Deus
e foi lá porque na vida daquele homem não estava completa. A vida daquele homem estava incompleta porque faltava o conhecimento e proximidade de Deus. Aleluia. Eu não vou aqui tentar colocar condições que a Bíblia não diz que ele não estava. Mas em outras passagens bíblicas nós vemos pessoas totalmente discriminadas, abandonadas por pais, abandonadas pela família, abandonadas pela sociedade. Nós vemos pessoas, João capítulo 9 relata a história do cego de nascença, que foi abandonado pela religião dele. Mas isso tudo é para chegar naquilo que é o nosso alvo. Jesus não abandona. Amém. A questão toda é que muitos já foram chamados e se esqueceram do chamado. É verdade. Muitos estão sendo chamados. Muitos de vocês, visitantes que estão vindo aqui, tem sido feito um convite para vocês fazerem parte da Igreja de Cristo. Aleluia. Mas de repente você está retardando esse processo abençoador na tua vida. Eu não sei se você vê alguma coisa na sua vida aí que te impede. Eu não sei se tem algum sentimento seu castrado que te coloca numa situação de inferioridade. Eu não sei se a tua posição social impede de você tomar posição. Diante de Jesus não tem acepção de pessoas. Amém. Diante de Jesus, eu que estou aqui pregando nessa hora, tem mesmo valor que aquele traficante que está lá nessa hora, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aos olhos de Deus, a título de salvação, é o mesmo peso, é a mesma medida. Um eunuco, um castrado. Se os estudos estão certos, eu acredito que historiador, pesquisador não vai ficar escrevendo besteira. De repente, até hoje nós vemos todos os dias absurdos, pessoas lá fora que até se dizem ser religiosas. Eu conheço várias que discriminam a pessoa porque ela é negra. A Igreja de Cristo não faz isso. Se tem algo precioso que Jesus deixou na face dessa terra, constituída é a igreja. E a Igreja de Cristo não faz isso. Amém. Glória a Deus. Um cristão não faz isso. Pode acreditar. Um salvo não faz isso, porque ele olha com os olhares, com o olhar de Cristo. Amém. Mas a sociedade lá fora discrimina, ainda assim declarando que existe um Deus. Esse homem tinha decisão. Esse homem desejava no coração dele, porque Deus tirou um servo dele de um movimento de avivamento, do conforto espiritual, tirou aquele servo dele de uma estabilidade ali com os apóstolos, com os discípulos, para ir para o deserto pregar para uma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, porque da forma que falou comigo, vai falar com você. Para falar para uma pessoa, Deus colocou Filipe no deserto. Aleluia. Com o propósito de salvar. Com o propósito de fazer uma pessoa que, pela sociedade, estaria à margem do povo de Deus, e pela morte de Jesus na cruz, pelo sangue de Jesus, Jesus leva ele lá e resgata essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Quem é cristão, levanta a mão. Amém. Quem é cristão que está entendendo, continua com a mão levantada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sabe o que Deus te ungiu, irmão? Para aquilo lá. Porque tomando decisão, falando com Deus que é servo do Senhor, se vier o deserto, irmão e minha irmã, encara. Entra em entendimento com Deus e busca no Senhor saber o que Deus quer daquilo. Porque é impossível Deus pegar o filho dele, uma filha dele, colocar no deserto para nada. Aleluia. Impossível tratando-se de Deus. Impossível quando o assunto é Jesus. Experiências novas você vai ter.
vai ter. E se atravessar pessoas no teu caminho, com você declarando que Jesus é o Senhor, vão se converter. Aleluia. Vocês entenderam o que aconteceu com esse eunuco aqui? Amém. Filipe pregando para ele, falando de Jesus para ele, falou acerca do batismo, foi na hora. Aleluia. Epa, olha a água aqui. Quem entende o chamado de Deus, amém, não retarda o projeto de Deus. Aleluia. Foi na hora. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem recebeu o chamado de Deus, quem recebeu o convite de Deus para fazer parte dessa família linda, maravilhosa, aleluia, que é a igreja glória de Jesus na face da terra, glória a Deus, não retarda o projeto de Deus. Amém. É na hora. Tem água, quero me batizar. O que impede? Amém. E Filipe, é lícito. Filipe não perguntou, não pediu uma lista de pecados dele. Filipe não pediu a ele que fizesse um verdadeiro sermão de confissão. Provavelmente nesse diálogo aí ele confessou os pecados, ele entendeu quem era Jesus, o Espírito Santo moveu tudo na vida dele, abriu o coração dele, e ele não retardou. O castrado não retardou em aceitar Jesus e tomar posição por aquele que é único e suficiente. Aleluia. Tomou decisão e se batizou. E diz as Escrituras que jubiloso continuou o seu caminho. Aleluia. Não é para se batizar e ficar triste. Não é para se batizar com o sentimento que está cumprindo um ritual, aleluia, religioso. Glória a Deus. Passar pelo batismo é o início de uma grande obra que o Senhor pode fazer na sua vida. Aleluia. Passar pelo batismo, desde os mais jovens que já têm entendimento, até o mais ancião aqui dentro. Passar pelo batismo é tomar a decisão verdadeira, fiel, de falar: Jesus, se é no deserto eu estou junto, se for no avivamento eu estou junto, mas eu estou com o Senhor é melhor. Agora qualquer vento quer olhar para trás, quer abandonar ministério, quer retroagir, quer retardar o projeto de Deus na vida, por causa do deserto, que de repente é para você ter um encontro com a pessoa, seja da tua família, no teu trabalho, ou se quer que você conheça, você vai falar de Jesus, essa pessoa vai falar: epa, até hoje eu não tive essa oportunidade, porque ninguém me ensinou, ninguém me explicou. Eu até leio, até vou à igreja, mas não entendi. E estava lá Filipe, e estava lá Fabiano, e estava lá Everett, estava lá você. Pode botar seu nome aí, querido, porque se você assumir um compromisso com Deus, se você é um homem ou uma mulher de Deus, aleluia, você não é castrado espiritualmente, você está com todo o vigor físico, amém, vigor emocional, espiritual, para continuar decidido pelo chamado que o Senhor te fez. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E para que você está retardando o projeto de Deus na sua vida? Amém. Para que você está criando tantas interrogações assim? Deus está mandando perguntar: para quê? Qual é o argumento? Baseado em que você está tirando? Você está deixando essa